Bem, boa tarde a todos e, sinceramente e de coração, desejamos que as rosas floresçam em vossa cruz. Vamos começar então com o Fausto e a sua divina discórdia. Será que a gente pode pensar em uma divina discórdia? Deus pode discordar de alguma coisa em relação a nós? O que vocês acham? Depende do Só podia ser o Luiz. Depende, né? Em que momento nos encontramos e com quem nos encontramos. Parece que Deus encontrou assim, de repente, com Lúcifer. E aí começou um diálogo que levou a eles a algumas discussões, vamos dizer. E eu vou começar com um prólogo também desta palestra. Já nessa imagem, vocês podem ver que os três personagens principais estão caracterizados belissimamente, porque a Margarida está no espelho. Então, ela já está dizendo que é tudo aquilo que se espelha, aquilo lunar que há dentro de nós. E o Fausto, assombrado, né? E atrás dele, o Mefisto, falando no ouvido dele. Eu acho que ninguém de nós escutou nunca nada assim no ouvido, né? Jamais. Então, podemos ir ao seguinte. Quero saber por que a Carlinha está aí. Porque ela é minha amiga, está aqui só de suporte. Isso, está me assobiando. E a gente gostaria de propor assim isto. Como classificar essa obra? Porque naquele tempo ainda não estava classificado tudo. E seguramente o Goethe, ele decidiu fazer uma peça literária sem ter muito o controle de saber, eu vou fazer isto, vou fazer aquilo. Porque quando um criador começa a pensar na sua possibilidade de criar alguma obra, ele é assaltado por uma série de necessidades que se percebem não somente no corpo, mas na alma e no espírito dele. Ele começa a realmente sentir muitas coisas que ele quer plasmar num papel, ou numa tela, ou numa pedra, ou em um pentagrama, se fosse musical. Então, seria uma tragédia, seria um mito, um drama, um poema épico, uma fábula? Certamente tem pitacos de cada uma dessas nuances. Por que uma fábula? Porque, por exemplo, a fábula diz que são animais que falam sobre conceitos morais que a gente tem que conhecer. E na cena da cozinha das bruxas, tem 3 macacos. Esses 3 macacos representam a humanidade decaída em nós, que somos também, né? E que nos dizem da queda que eles tiveram por causa do uso indiscriminado da energia sexual. Então, já está passando em 3 macaquinhos que aparecem lá, uma verdade que a gente tem que ter bem em consideração. O poema épico, sim, porque... Espera, volta, por favor. Um poema épico... Desculpa. Um poema épico porque ele vai contar coisas históricas e também assim meio nebulosas, né? De muito tempo atrás. Ele é um drama porque vai contar também coisas patéticas e eu queria ficar linda, mas não consigo porque é muito calor. Então, um drama nos remete a coisas que vão acontecer
com um caráter de patetismo, né? De coisas terríveis dentro do que se conta do homem nessa obra. É um mito, porque ele nos disse de verdades cósmicas, revela para nós verdades ontológicas de uma maneira tão sutil que a gente nem percebe quando já está vivenciando essas verdades, que são colocadas de uma maneira muito sutil. E, finalmente, ela é uma tragédia porque ela nos revela o nosso drama interior. Ela é capaz, como as tragédias gregas foram sempre, de manifestar catarses dentro de nós e de curar as nossas feridas mais profundas. Então, para quem lê com presença e com devoção os versos dessa obra, existe a capacidade, existe a possibilidade de acessar as nossas próprias feridas interiores e de dar fim a essas feridas. Sim? O Oswaldo recomendou para a gente uma palestra do professor Roberto Machado. Sim. Que chama Deleuze e a Filosofia. Sim. E nessa palestra ele menciona o fato de que Goethe odiava a tragédia. Ele não concordava com uma descrição trágica na literatura. Você pensa que, mesmo sem saber, o Goethe se debruçou sobre a tragédia, a despeito daquilo que ele tem como referência? Como eu disse no início, talvez ele nem sabia que estava fazendo uma tragédia. Ele pretendeu fazer um drama, porque um drama é uma obra que pode ser posta em cena. O que não acontece com essa obra? Essa obra, somente 2 ou 3 meses atrás, foi colocada em cena na sua totalidade. Sempre foram pedaços dela os que foram extraídos para poder serem representados, né? Por que isso? Porque a quantidade de cenários que ele pede e a complexidade dos cenários é infinita. É impossível de colocar em cena uma coisa dessas. Tanto que nessa tentativa que foi na Alemanha, onde só podem ser feitas essas coisas, essas grandes coisas, durou 21 horas seguidas essa obra. Tá? Pode ir? Mesmo? Sim, agora sim. Então, aí temos o nosso querido Goethe, né? Gênio total, que utilizou, então, diversos gêneros literários e que fez uma obra-prima com características de um iniciado. Ele era verdadeiramente um iniciado. Ele teve a capacidade de desvelar os ensinamentos mais profundos e de enunciar para nós verdades ocultas. Então, essa obra, pode continuar? É realmente, e pode ser realmente chamada, uma grandiosa obra de caráter revelador. Então, vamos à cena. E ele nos disse, em um dos seus primeiros versos, ponde espetáculo desse em cena, atende-vos à vida humana plena, porque ele vai desvelar em 5 minutos todo o teor da sua obra, como fazem os verdadeiros criadores. Um bom filme, nos 5 primeiros minutos, você já sabe o que ele quer te dizer. Ele também, nessa estrofe do verso, ele já nos coloca o que vai acontecer na obra inteira. E diz, cada um vive essa vida plena, dela é ignorante. E onde a pintais, se torna interessante. Múltiplas visões e pouca claridade.
sem ilusões e um raio de verdade. Assim prepara-se a poção perfeita. Então já está marcando-nos que essa obra vai ter muita coisa de magia, vai ter muita coisa de esotérico dentro dela. A dedicatória é de quem é um criador que está iniciando sua obra numa profunda e angustiada solidão. Ele enseja que o fluir das suas imagens, que outrora inspiraram a sua escrita, acudam para ele. E em todo esse espaço, ele se dedica a isso. A esperar essas imagens que verão. E disse, aquele reino de visões me acena, vibra em indecisos tons meu canto, qual da harpa eólia a murmurante pena. Sinto um tremor, sigue seu pranto ao pranto. A rígida alma abranda-se e serena. O que possuo vejo ao longe, estranho. Irreal me surge o que se foi antanho. Então quer dizer que ele está vendo passar todas as situações da sua própria vida, da nossa própria vida. E ele vai tentar colocar isso em versos para nós. O prólogo do teatro se utiliza dessa forma para poder fazer emergir o eu nosso desde o fundo do coração. Como é que ele vai fazer isso? Tem 3 personagens. Na dedicatória existia só o Criador, o número 1. No prólogo do teatro, temos 3 personagens. Ele já está falando numerologicamente para quem entenda disso. Então, o diretor disse, eu quisera agradar a multidão que faz vivendo com que a gente viva. Ou seja, quem faz teatro, e nós todos fazemos teatro, né? Ele precisa da sua plateia para se sentir vivo. Direcionar as coisas para que o verso ande. Vamos lá? E aí vem o poeta, e o poeta é aquele que interioriza, essa personagem que busca dentro de si o poema, e disse, oh, não me fales da vã multidão cuja presença o gênio nos desgasta. Por quê? Porque quando você está no palco, não está criando. Você cria quando está na sua solidão. Quem está no palco interpreta uma personagem, mas não cria uma personagem. E disse, não, leva-me à alma, leva-me ao interior, espiritual mansão em que sou o poeta, aure, alegria casta. Só nesse lugar é que o ser humano está íntegro. Quando está dentro de si, quando está buscando na sua alma as verdades mais essenciais para o seu viver. Viver é outro país. Aham. E continua, eu nada tinha e bastante me era. O anelo da verdade e o gosto da quimera. Sim, restitui-me o flame ardor, o êxtase, a força do ódio, o afã do amor, ou restitui-me a juventude. Porque quando somos jovens, as nossas emoções e os nossos sentimentos têm a característica da intensidade total do ser. O jovem se entrega com paixão a cada uma das coisas que ele faz. Por isso é que se cometem tantos erros. Mas só do erro é que a gente extrai a verdadeira sabedoria. Porque na vida é isso que
precisamos vivenciar, experienciar as coisas, saborear as coisas. Por favor. Pode. Eu queria saber se isso é ironia divina. Como é que você explica o fato de que quando você é jovem, você se sente potente, mas você não é sábio? Quando você fica velho, você fica sábio, porém impotente. Por que Deus faz isso para a gente? Por graça divina. Porque já pensou um velho potente? Não dá, né? Não, deixa assim. Tá bom assim. Vamos lá. E agora vem o Buffon, porque não faltaria essa tônica gostosa dentro do texto do Goethe. E diz, como no amor, uma aventura se prepara. Já está contando todo o tema da obra. A gente encontra-se, olha, sente, para, e pouco a pouco enleia-se a trama. Surge a paixão, algo lhe obstrui a chama, cresce o êxtase, a dor vem de relance. Não importa essa dor quando se é jovem. E vamos então só um pouquinho no prólogo do teatro. O teatro representa, ou seja, ele vai dobrar a expressão daquilo que está tentando passar. Se faz como se fosse um duplo daquilo que a gente vive, para que as pessoas consigam compreender o que ele está tentando passar. Então chegamos ao prólogo no céu. Aí encontramos 3 arcanjos, que supostamente serão Rafael, Miguel e Gabriel. Rafael, que é aquele que porta a cura. Miguel, o guerreiro da paz. E Gabriel, aquele que leva as mensagens de Deus para o ser humano. Então, aqui temos já 3 personagens. Começa a misturar-se aqui, a mesclar-se diferentes dimensões. Por quê? Porque nós temos o céu, onde os arcanjos dizem: anima-nos a visão da inescrutável harmonia, e de tua obra a imensidão pasma, qual no primeiro dia. Eles estão louvando a criação na direção do Altíssimo, né? O Altíssimo é outra figura que está no prólogo do céu. E Mefistófeles também, que ele pertence a esse prólogo, ainda como Lúcifer, né? E disse: de mundo se sois, não tenho nada de ser. Eu só vejo como se atormenta o humano ser. Ou seja, que aqui Mefistófeles ele está advogando um pouco pelo homem, porque os outros arcanjos estão mais voltados a louvar a dimensão do sobrenatural, do metafísico. E Mefistófeles disse: não, olha, os teus filhos estão aí sofrendo, como é que fica, né? Pode ir. No filme Advogado do Diabo, o Milton, né, que faz as coisas do Mephisto, fala: eu sou um humanista. Sim. Esse Mefistófeles é do filme Fausto de Sokurov. E nós temos o Altíssimo. E no Altíssimo a gente pode pensar em 3 pessoas distintas, em uma trindade. Então, se atentamos a isso, nós temos aqui nesse prólogo 7 personagens. E disse o Altíssimo, em uma das falas, conversando com Mefistófeles: se em confusão me serve, referindo-se ao Fausto, ainda agora, daqui em breve eu levarei a luz.
quando verdeja o arbusto, o cultor não ignora que no futuro fruto e flor produz. Ou seja, ele tem a visão do que vai acontecer lá longe, que o Mefistófeles não tem ainda, né? Mas você falou que nesse prólogo tem 7 personagens. Por isso Os diz... 3 arcanjos, o Mefisto e a Trindade. Isso. Ah, mas é muito desigual. É 6 contra 1. Olha, eu não me meto. Não discuto com a divindade. 6-1 é sempre melhor que 7-1. Vocês lembram, né? Enfim. Se for bem redigido o contrato, pode ter. Não escutei. É depende do contrato. Se for bem redigido o contrato, pode ser 6. Com certeza. Então disse Mefistófeles: de forma estranha ele vos serve, mestre. O fermento o impele ao infinito, mas ele é semiconsciente do seu vão conceito, do seu exige o âmbito irrestrito, como da terra o gozo mais perfeito. E o que lhe é perto, bem como o infinito, não lhe contenta o tumultuoso peito. Então, aí fica claro que ele quer não só a ciência da qual ele já era dono, porque ele tinha sido astrólogo, tinha sido advogado, médico, teólogo, enfim, ele tinha todos os estudos que na época eram possíveis de ter. Tanto é que ele é conhecido como Dr. Fausto. Ele era o Dr. Fausto, mas isso não era o que ele almejava mais. E se a gente se pergunta, mas ele queria dinheiro, ele queria fama, ele queria tudo o que o mundo pode oferecer? Sim, ele queria isso, mas se a gente pensa um pouco, ele podia ter tido tudo isso através do pai, que era uma pessoa riquíssima, e não foi suficiente. Não era isso o que a alma dele pretendia. A alma dele pretendia mais o conhecimento e o funcionamento do céu e da terra. E esse prólogo termina com um verso precioso da divindade, do Altíssimo, que diz, referindo-se a todos nós: mas vós, filhos genuínos da deidade, gozai a rica e viva amenidade, como estamos sempre fazendo. O que se forma e eterno vive e opera, vos prenda em suaves vínculos de amor. E o que flutua em visionária esfera, firmai com pensamento duradouro. Então, essas últimas palavras são as que eu gostaria que ficassem ecoando dentro do nosso coração, que aquilo que possamos firmar com o pensamento seja o que dure em nós, que não sejam as visões fátuas que depois vamos ver que Fausto tinha constantemente, seja por uma mediunidade corriqueira na época, né? Por ter os seus corpos um pouco separados, ou por provocar visões com determinados produtos que ele sabia manipular muito bem, ou não vamos nem nos perguntar por quê, mas que ele entrava em contato com todas essas imagens de maneira fátua. Isso é uma coisa que o próprio Fausto nos fala nos versos da primeira parte. Pode continuar? E então assim a gente chega à primeira parte do assunto. Vamos lá. Vamos. Como boa peça romântica que é, louva a noite. A noite
e nesse tempo era muito desejada, porque era o tempo onde tudo ficava quieto, onde não se viam as coisas porque não se tinha luz elétrica. E então a pessoa tinha mais capacidade de receber mensagens da lua, provavelmente mensagens que vinham não com muita consciência. E então ele se queixa: nunca mais o argento luar me contemplasses o penar. Ou seja, a lua já não contemplava mais o penar dele, porque já ficou uma coisa corriqueira. Pode continuar. Os mistérios da noite ele já conhecia, da escuridão também, porque ele trabalhava com os livros de magia, mesmo sem aprofundar neles, mas os conhecia, porque a gente vê que ele tem o livro do Nostradamus na mesa, etc. e tal. A vida para ele começou a não ter mais sentido. Ele vivia numa inconsciência tal que só desejava a morte. As trevas eram desgostosas já para ele. Tinha muitas intuições e quantidades enormes de devaneios, mas elas não levavam ao lugar que ele pretendia. Então Spengler, um filósofo alemão, nos disse que a noite é a que nos dá a alma. E isso a gente confirma na filosofia Rosacruz, porque é durante a noite que a gente consegue amalgamar as experiências do dia através desse exercício de retrospecção que, se bem feito, pode deixar que nós assimilemos a quintessência dessas experiências, né? E o dia nos dá o corpo. O corpo para quê? Para ter experiências e poder, de noite, recuperar essa quintessência. Fausto, então, representa a humanidade. Nos representa. Então, como tanto Gabi como Ricardo já falaram, nós todos estamos aí. Nós somos essa humanidade errante, apaixonada, curiosa, corajosa, mas, infelizmente, ignorante das leis imutáveis que nos regem. E aí está o perigo, né? E isso nos alerta muito bem Max Heindel nesse pequeno livro que vocês acabaram de ganhar, e os que não ganharam podem comprar aqui, né? Porque é impressionante como a gente pode cair em ciladas que nós mesmos colocamos para nós. Fausto, então, está sedento de quê? De conhecimento. Assim como Adão e Eva, no primeiro dia da criação, nós continuamos querendo saber, querendo conhecer como é que funcionam as coisas. E ele também quer prazer, quer desvelar os mistérios e o funcionamento do céu e da terra. Vanitas vanitatum, grande vaidade, porque impossível tem sido ao homem desvelar todos os mistérios da criação, e já temos tempo de estar na terra. Então, é um absurdo acreditar que um dia poderemos isso, mas continuemos atrás. Porque Deus está esperando isso de nós, que a gente descubra e que seja especialmente merecedor de descobrir isso. Quero fazer uma pergunta para você e para o tio João. O buscador, a mola motriz do buscador é a vaidade intelectual ou pode não ser? Eu acho que talvez não seja a vaidade, mas que é muito fácil cair nela. Não só vaidade intelectual, mas vaidade também espiritual. Eu não tenho que funcione como mola de pessoas, não.
funciona mais como um empecilho do que como uma real busca. Eu acho que esse intelectualismo que é muito produzido no nosso tempo histórico atual, ele funciona muito mais como um elemento inibidor. Eu penso que você se colocar na posição antagônica à vaidade é uma posição muito mais produtiva. É uma afirmação. Oi, pera. Vai. Diga. É uma afirmação de tudo que existe em torno dele. Ele sente que ele é muito mais do que ele está tendo agora. Ele quer isso para ele. Então a busca, na verdade, nunca deixou de ser vaidade. Ela é simplesmente uma autoafirmação sua. Dele. Isso. Ele quer se afirmar. Esse Vanitas, como ele fez lembrar o Salomão, o legítimo representante da escola de água, né? Então, se a gente pegar todos os livros escritos por Salomão, começa Cânticos dos Cânticos, né? Tudo é belo, é dádiva, é o feminino e o masculino se encontrando. Depois ele já tem uma preocupação mais moralizante, né? Nos livros de sabedoria. E no final ele está falando, tudo é vaidade. Então você vê... Por quê? Porque chegou na conclusão, né, de que tudo aquilo que ele estava descobrindo não era nada mais que vanidade. A graça, né? Exatamente. Toda aquela coisa moralizante que ele fez em Eclesiastes e construiu aquelas normas e tudo. Ele falou, não, gente, olha, isso tudo... E vaidade. Eu acho que a vaidade faz parte, né? Mas ela não é uma coisa. Mas não é boa, né? Mas a tendência é a humanidade. É a tendência total da humanidade. Mas sem a vaidade eu consigo do shopping. Vamos. Nem sorvete. E é isso, né? Essa constatação que leva a Fausto a dizer, não sabemos nada. E isso deixa minha mente amargurada. Então, a alma que procura chega nessa conclusão. De que estuda e no final não sabe nada. Porque estamos em um finito dentro de um infinito que é impossível o conhecer a totalidade dessa maneira. Eu acho que isso é mais uma sacanagem divina nesse jogo. Vamos lá? Estuda e não sabe nada. Aqui temos uma peculiaridade no Fausto. Porque vejam a beleza do cenário aí. Cheio de coisas. Um mundo imundo, como já foi falado. Porque quem ia limpar aquilo? Ninguém. Né? Ele ficava assim, e tanto que ele disse, nem a luz entra mais pelos vitrais. E ele estudando noites inteiras. E disse, 2 almas moram no meu peito. E aí lutam por um indicível reino. Uma aspira pela terra, com vontade apaixonada, nas íntimas entranhas. Ainda está ligada. E acima das névoas, a outra aspira. De certeza com ardor sagrado, por esferas onde reine a pureza. Então vejam que dualidade já está expressando ali. Uma que é tudo que é apaixonante, mas a outra aspira pela pureza das coisas, pelo metafísico, pelo celeste, né? Por favor. Mas ele se revela contra isso. Ele se insurge contra isto. E disse, não temo nem o inferno nem Satanás, mas mata meu prazer dentro do peito. Não julgo algo saber direito, que leve aos homens uma luz que seja edificante e benfazeja. Então ele se sente o último pó de cuspe na terra. E por isso que ele quer morrer, porque não está fazendo nada, a seu ver, que possa servir à humanidade. Mas, no entanto, isso é um
palavrório, vamos dizer, porque na verdade, pode continuar, ele o que quer é continuar gozando das benesses que possa encontrar no mundo. Tanto é que aí ele, com essas frases, começa a atrair espíritos da mesma natureza, ou seja, espíritos que vão fazer com que ele caia. E disse: por isso entrego minha magia, a ver se o espiritual império, achando que a magia fosse uma coisa espiritual, pode entreabrir-me algum mistério. Aí ele conheceu o Prembaba, inclusive. E chegamos a uma das partes mais interessantes, que é quando entra em cena o Mefistófeles na casa dele, que entra por uma forma equivocada, mas já veremos. O pentagrama te causa aflição, diz o Fausto a Mefistófeles. Disse-me, filho do inferno, se é isto que te impede, então, como entraste? Porque chegou de repente, porque estava um pentagrama escrito no chão, só que ele entrou por uma porta que não lhe correspondia e depois não conseguia sair, que é uma das formas que o Max Rendel nos alerta a não querer entrar por uma porta que a gente não conhece, né? A ter prudência e temperança e ponderação para ir degrau por degrau para poder chegar aos conhecimentos mais sutis dos nossos corpos internos, né? Então, entrar pela porta errada e por caminhos ilícitos, sem consciência moral, com pressa de chegar, sempre vai acarretar para nós amarguras e desilusões e, consequentemente, punições. Pode ir? Quero fazer uma pergunta para a Carla. Carla, você como coordenadora do Esotérico, você acha que uma escola iniciática como uma fraternidade pode dar conta de disciplinar a nossa busca faustiana? Olha, eu acho que a Ordem Rosa Cruz, quando abriu a possibilidade da Fraternidade Rosa Cruz trazer os mistérios que traz para a gente, prenuncia essa possibilidade. Agora, falar da nossa dignidade para alcançar essa possibilidade é outro caminho. Mas eu penso que a gente está respaldado. Quanto a alcançar isso, já é uma outra história, já é o que nos compete. Isso. Né? Os ensinamentos estão aí. Para quem quiser levar um caminho organizado, moralmente adequado e com firmeza de propósito. De novo. O sangue vai ser o ponto de ponte para poder estabelecer e selar esse pacto. Porque ele é um extrato muito especial, é uma essência fascinante. Nela, segundo os ensinamentos da filosofia Rosa Cruz, a gente tem as nossas memórias. Não são memórias do que aconteceu hoje ou ontem, mas memórias ancestrais. O DNA carrega nessa essência todos os nossos conhecimentos. E por isso é que é tão valioso, porque nos torna únicos. E essa unicidade é importantíssima para podermos relacionar com os outros, com o outro. Em uma gota de sangue, a gente pode entrar em contato com seres de baixo ou com seres de cima. De baixo para fazer acordos mundanos e de cima para oferecer, pode ir na outra, essa beleza do nosso sangue purificado a quem merece, que é
como disse no Fausto, só a Deus pertence essa essência. Nós elaboramos e assimilamos as coisas dentro desse sangue somente para oferecê-la a Deus, ao Altíssimo, para deixar que nosso sangue se purifique pelo meio da crucificação dentro do nosso corpo na matéria. Crucificar-se não quer dizer somente ir a esse calvário exterior. Cada um de nós tem o seu próprio calvário. Cada um de nós tem os pregos que deixam a gente preso a essa cruz que é o nosso próprio corpo. A horizontal, se não é unida à tábua vertical que nos une desde a terra ao céu, não vale nada. E isso a gente só pode fazer através da purificação do nosso sangue. Daí que isso seja tão importante. Daí que a filosofia Rosa Cruz insista em uma alimentação livre de violência, ausente de alimentos excitantes e que somente estimulam o nosso corpo de desejos de maneira inferior. Porque o corpo de desejo não tem nada a ver com maldade, nem com impurezas, mas nós tornamos impuros os nossos desejos. E chegamos ao centro do nosso assunto. O desejo como força insaciável. Enquanto a gente não termina de satisfazer os nossos desejos, como bem o Fausto nos fala, ele não vai entregar a alma. Enquanto eu ainda queira mais, eu não vou desistir. E nós somos assim. Queremos isto, depois aquilo, e cada vez que a gente consegue uma coisa, essa força que é insaciável se devora a si própria. E vai devorando a nós mesmos, porque vamos nos tornando cada vez mais fracos na nossa vontade, fracos na nossa ideia de ir a um caminho espiritual. Então, essa força para deixar de existir nos mata. Eros e Thanatos. Eu quero, mas esse querer me leva para a morte. Pode ir. E então não posso deixar de esquecer o nosso querido Frederico Garcia Lorca, quem germa o seu mais importante trabalho teatral, nos diz: não existe no mundo força como a do desejo. Então, desejar é importantíssimo. Do contrário, a gente não se mexe. O desejo é o que nos move, mas precisamos lapidar os nossos desejos, para que estes nos levem na direção correta, que é a direção que a gente escolheu, o que deveria escolher para que fosse nosso caminho, para que no final, na nossa entrega desta carcaça, possamos dizer: olha, isto é o que eu consegui para você, meu Deus. Como é que eu posso fazer uma avaliação da qualidade do meu desejo? Pergunta para seu coração. Se ele fica tranquilo, se ele fica feliz com o que você está desejando, então vai por aí. Mas se não, tenta encontrar o caminho que te leve de volta ao que você tinha preparado para percorrer. E é nesse desejo a gente chega em Margarida, que é a pureza, a alma, a nossa alma,
o que deveria ser a nossa alma. Ela é a alma ingênua, a filha da água, devota, obediente, amante de Deus, temerosa de Deus. E, bom, a imagem é suficiente para dizer tudo o que as minhas palavras não conseguem. Pode passar. E é isso, e nada mais do que isso, o que o Fausto quer. Ele também quer a nossa alma. Ele macula essa alma por ignorância e por descuido. Porque ele, no seu afã de conseguir a posse dessa figura, dessa forma, ele praticamente a vende com joias para a mãe dela, que vão ser disputadas pela igreja, que vão ser motivo de descuido da igreja sobre aquela alma, e que levam a Margarida a se entregar a um Fausto pecaminoso, a um Fausto sedutor, e que vão ocasionar a morte da família inteira de Margarida. Ou seja, de nós como humanidade. Irmão, mãe e amigos morrem por causa disso. Tem uma passagem que é incrível, que embora que a Margarida vai na igreja se confessar, o Fausto entra no confessionário. Então, olha que símbolo incrível isso. Então ele está profanando todas as ordens religiosas e a tradição mais importante para as nossas almas. E no filme O Sétimo Selo, que o Anjo Bom também mostrou, é o Anjo Bom ou a Gabi? Anjo Bom. A morte também entra no confessionário quando quando o cavaleiro, né? Se confessa. Antônio Sbock vai se confessar, é a morte que está ouvindo a confissão. Olha que loucura. Então, vejam a relação entre igreja e morte. Vamos lá. Então, o Fausto nos vai lembrar essa dualidade do ser, né? Aquilo que eu quero e ao mesmo tempo não quero. Aquilo que amo e ao mesmo tempo não amo. Aquilo que eu sou e que não sou. Aquilo que espelho de alguma maneira e que tento transmutar em formas diferentes. Esse espelhamento que o Ricardo nos trouxe com a lua, deixando que a luz verdadeira seja um reflexo e não uma verdade, uma consciência. E temos então o Fausto, que nos mostra a coragem e o ímpeto, mas que ao longo do tempo, cansado já de receber benesses, transforma esse ímpeto em compreensão e entendimento na sua maturidade. Então é verdade o que Oswaldo falou, é quando estamos velhos que a gente entende uma série de mancadas que deu quando era novo. E hoje ou ontem estava conversando com amigos, irmãos aqui da fraternidade, que neste seminário se encontram 3 gerações interessantíssimas. A Gabi, que está na casa dos 30, o Anjo Bom, que está na casa dos 50, e eu, que estou na casa dos 70. Então, cada um de nós está trazendo para vocês um sabor diferente para esse tema, porque a experiência da vida traz essa essência, essa amalgama que foi feita durante anos de vida. Vamos lá? E passamos então à segunda parte. Nessa segunda parte, a gente vai ver que o Fausto nos descortina paisagens de verdades que se revelam e que se desvelam como ações oníricas. É uma coisa assim muito nebulosa o que acontece. E fala mais para a nossa
supraconsciência e desde a nossa supraconsciência. Porque aconteceu o que ele está falando, ou foi um devaneio provocado pelo Lúcifer? Ou então será que o Fausto não entrou equivocadamente também nessa memória da natureza e foi ter relações com personagens que vivem nesse plano, nessa dimensão? É uma coisa que a gente tem que refletir, porque algumas vezes nós podemos estar achando que estamos tendo experiências espirituais, quando na verdade estamos entrando em um mundo de desejos tão rasante que nos leve a confusões mais terríveis para nosso próprio caminhar espiritual. Então, ele talvez entra em essas memórias da natureza ou em mundos do desejo que não correspondem ao caminho espiritual que deveria traçar. Essa é uma das ciladas mais terríveis que a gente pode ter. Daí que o Max Rendel nos alerte que escolha uma escola. São 7 escolas para escolher, cada uma governada por um raio diferente. Se não é esta a que te corresponde, busque outra, mas se ampare, porque a solidão só se alcança depois de muito esforço. E eu estou muito de acordo com a Gabi quando ela fala que nós precisamos buscar a autonomia desse conhecimento direto. É isso, para isso que estamos aqui, para poder chegar a ser autônomos, mas não se chega a ser autônomo de um dia para outro. Às vezes são vidas as que a gente tem que trilhar para poder chegar a essa autonomia. E precisamos ser suficientemente humildes para aceitar que o dia de hoje nós estamos em determinado patamar e que podemos ficar nesse patamar durante muito tempo, até que nossa alma se burile de tal forma e os nossos conhecimentos sejam ampliados através de livros, através de estudos, através de práticas que nos deixem na possibilidade de acessar mundos espirituais verdadeiros. Porque se eu não conhecer as leis físicas que nos governam, do tipo lei de gravidade, ação e reação, inércia, que são raçantes, como é que eu quero adentrar-me no mundo espiritual? Qual garantia eu vou ter para viajar em esses mundos? Só a minha retrospecção é suficiente? Não é. Eu preciso de alguém que nos primeiros passos pegue minha mão e possa andar comigo e me mostrar determinadas paisagens que, se não fossem com guia, não dá. Agora, esse guia é aqui, aquele amiguinho que eu tenho aqui? Não. É lá em cima. É no nosso dormir tranquilo que a gente encontra esses guias. Se formos merecedores de encontrar. Porque o Fausto encontrou com o espírito da terra. E quem é o espírito da terra, meu Deus do céu? É o Cristo. Ou seja, ele encontrou com o Cristo, mas de maneira equivocada, ao acaso. Por acaso se encontrou com ele. E o que ele fez? Falou, com você não vou a lugar nenhum. Vá, some daqui. E o deixou mais enervado, né? Porque ele se achava merecedor. Vanidade novamente. Por favor. Na Divina Comédia também, é o Virgílio que guia. Exatamente. Então, existe um guia. Para descer os infernos, gente, não desçam sozinhos.
E para subir ao céu, a gente tem que primeiro descer aos infernos, porque nós temos que encontrar com os nossos próprios demônios. Ir ao céu não é uma coisa que acontece facilmente. Eu tenho um problema, porque eu tenho vertigem. Então, pode ir, já. Então, estamos ainda no céu, né? E essa segunda parte vai atualizar-nos nos nossos conceitos herdados de tradições. Por quê? Porque ele vai falar da igreja, dos trambiques entre igreja e Estado. Esses 27 anos que transcorreram entre a primeira parte e a escrita da segunda parte, também fizeram mudar o esquema astrológico que governava o céu e que estimulava a escrita do Goethe. Assim como, mais para frente, outros autores também foram estimulados por diferentes situações astrológicas que fazem eles mostrar-nos outra cara desse mesmo Fausto. O Ricardo mostrou outros autores que vão falar sobre o mesmo tema, mas de maneira mais atual. Então, vão ser preenchidos de sentido, por quê? Porque a experiência que ele tinha depois desses 27 anos era outra. Ele já estava mais maduro, ele já estava mais sereno, os seus desejos eram outros. E isso nos mostra muito bem nessa segunda parte, porque ele começa a desejar outras coisas que parecem altruístas, mas que na verdade não são, porque continuam sendo, como o nosso irmão falou, para satisfazer o seu próprio ego. Ele não estava realmente preocupado com o bem-estar dos outros, e sim com a possibilidade de ele ter o poder de fabricar uma cidade inteira onde as pessoas pudessem viver em paz. Será que isso é o que as pessoas precisavam? E São Pedro tem isso. Mas esse é outro assunto. Então, não é por aí. Tanto não é por aí, que quase no fim e antes da morte do Fausto, ele está desgostoso por influência do blá 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 do Mefistófeles. Ele está desgostoso com uma pequena casinha que está perturbando a visão dele. Casinha onde moram um casal de velhos, que representam nada mais e nada menos do que Adão e Eva. Ou seja, representam o germe da humanidade. E eles estão lá com uma visita. E o Mefistófeles disse: deixa comigo, que eu resolvo essa parada. E vai lá, e o que faz? Estabelece uma briga, como é costume dele, né? Já vimos que onde ele está, sempre há confusão e briga, porque ele não gosta da luz, e então aquela casa prende fogo, e os que estavam dentro morrem. Isso acaba com o Fausto, porque não era isso que ele queria. Muito pelo contrário, ele queria exatamente o oposto. Mas ele toma consciência disso. Por favor, passa. Esqueci. Deixemos esse tema aí pendente e vejamos como é que seriam as personagens do Fausto na atualidade. Espera. Você parece com alguém de nós? Sim, né? É um homem comum e corrente, que quer, por incrível que pareça, tudo. Por menos que ele quer tudo. Então, este está representando o Fausto. Um homem que pode ser um astrólogo, um médico, um advogado, um físico, etc., né? Alguém de nós aí. E o Mefistófeles, que diz:
eu sou o gênio que sempre nega. E aqui retomamos a frase que tanto Gabi como o Ricardo nos trazem e que eu acho fantástica como descoberta, pelo menos para mim, nesse livro. Que ele disse, parte da parte eu sou. Então sou isto. Ou seja, o representante do mal é minúsculo, gente. E nós caímos na trama dele. Por quê? No início, tudo era parte da escuridão que a luz nascença dera. Ou seja, ele formava parte dessa escuridão que dava lugar à nascença da luz. Não sei se vocês relacionam isto com no princípio era o verbo e o verbo era Deus e o verbo estava com Deus. E quando ele destrincha aquele eu era o verbo, mas também era a sensação, mas também era a energia e também era a ação. Essa trama que ele tece com os 5 versículos de João é fantástica para que a gente veja que nós somos isso também. Quando um autor escreve um livro, ele está descrevendo para nós as facetas do seu eu próprio. Nós somos Mefistófeles, nós somos Margarida, nós somos o Fausto. E nós somos todos os outros personagens também. Só que basta a nós entrar em contato com esses temas para que essas personagens comecem a serem identificadas em nós mesmos e por nós mesmos. Não sou eu que vai dizer, mas você tem daquele carinha que estava no bar, mas você... Não, é cada um que tem que encontrar a sua personagem que o identifica mais. Eu sou aquele padre que estava negociando com o príncipe a posse das terras que foram ganhas na guerra. Quem sou eu dentro dessa obra? Pode ir. E quem seremos nós daqui a pouco? Aquele disse, o que não é tudo, não é nada. O Wallace, de 2049, né? Blade Runner. Ele quer tudo. Ele, cego, constrói um negocinho de várias câmaras que fazem com que acione-se no cérebro dele, aqui, como vocês veem, sinapses elétricas que fazem com que ele possa ver as imagens externas. Vejam que fantástico! A proposta que eles nos estão dando para a tecnologia, a capacidade de ver. Acho que ninguém de nós imaginou tal coisa. A busca da unidade e do absoluto é inerente a nós. Só que não podemos não nos importar com o custo dessa descoberta. Temos que ser cautelosos nisso. Por quê? Porque a tecnologia e o desejo indiscriminado são uma combinação satânica. Satânica por quê? Porque ela subjuga o outro. Eles não descobriram isso porque são bonzinhos e querem fazer o bem para a humanidade. Não. Eles descobrem todas as coisas para oprimir o ser humano, para oprimir a seu irmão. Por favor.
E isso já vimos, né? Pode continuar. E encontramos alguma margarida no nosso tempo? É fácil encontrar margaridas agora? Ou é mais fácil encontrar pessoas alucinadas e com sensações provocadas por estímulos tipo santo daime, maconha, cocaína, etc. e tal? Onde está a pureza nos nossos dias? Onde está a inocência que a gente fez o Fausto querer estabelecer um trato com Mefistófeles para conseguir essa alma? Não existe mais devoção nem esforço na vida cotidiana nossa. Está tudo nas prateleiras à disposição. E o pior, que é muito barato. Pode ir? Aqui, uma cena de um quirófano. Alguém que está com uma dor profunda, mas a anestesia tirou essa dor. Pode ir, Rosamund. Então, a gente se recusa a aceitar a dor. Essa dor que é em nós para que percebamos as nossas falhas. Nenhuma dor vem ao acaso. É produto dos nossos desvios espirituais, do nosso passo errante na Terra. Então, nós queremos viver uma vida anestesiada. Não quero sentir nada, não quero sentir depressão, nem dor, e eu quero sentir-me feliz da vida. A inconsciência é a que toma conta de nós, tanto na vida como na morte. Vocês veem que a pessoa diz, eu quero morrer, mas não quero sentir nada. Ou os familiares, procura que ele não sinta nada, que passe tranquilo. Não, a morte talvez seja o momento mais importante da nossa vida. A passagem que nos dê notícias do que a gente ganhou nessa travessia pela vida. E a gente não quer sentir. Quer que passe rápido. No entanto, queremos descobrir, as coisas mais importantes, só que sem que o Espírito esteja presente. Então, como queremos descobrir o que há de vida em um corpo, se esse corpo já está morto ou semi-morto? Como queremos descobrir alguma coisa quando tiramos órgãos e passamos de um lado para outro? O Espírito não está mais aí. A vida que o animava foi embora. Então, isso torna impossível o conhecimento da vida e da morte. Não? Mas a gente quer emoções intensas, quer prazer levado às últimas consequências e escolhemos a dor como um meio de prazer. E nosso caminhar errante fica à procura do material, do imanente, da alegria fútil e estéril e da posse inútil. Se a gente for ver o que tem dentro de casa que não serve mais para nada, é enorme. E, no entanto, está aí, ocupando espaço. Mas nem tudo é terrível.
A nós todos, uma voz inata nos disse que é para ir para o alto e para frente, como bem o hino Rosa Cruz ariano nos diz, nos guia. E quando perdida no éter sobre nós, canta radiante a cotovia, ou seja, o Espírito chama a via correta. E se a gente queria descobrir os mistérios da vida, a árvore do conhecimento e a árvore da vida, desde os inícios das nossas existências, podemos começar a promover em nós um coração puro, porque essas chaves nos estão negadas até que a gente consiga realmente dilapidar esse coração, burilar esse coração. Agora estão negadas. E chegamos à morte do Fausto. Quando a morte dele, que ele está praticamente cego, nu, e só, porque não tem ninguém mais, Helena já não está, que era a oitava superior da Margarida, ela já se foi também. Quando ele se encontra só, chegam. Insolvência aqui, não encontrei uma melhor imagem, mas insolvência não é de dinheiro. Insolvência são as culpas dele. A penúria é mais a pobreza de alma que ele tem. Não estamos falando de dinheiro aqui. E a privação é a privação da própria liberdade. Porque todos os desejos que ele conseguiu, única e exclusivamente, tornaram ele mais prisioneiro de si mesmo. E aí, quando ele não se comove com essas coisas, acontece o quê? Chega algo do qual a gente não pode prescindir, que é a apreensão. Ele fala concretamente nesse fim de obra que nós podemos não dar bola à privação, à penúria e à insolvência, mas que a apreensão não podemos nos liberar. Temos que dar conta dela, porque somos errantes, somos cativos dessa condição humana ainda. E isso nos torna, ai meu Deus, o que eu fiz? Ai, será, né? Duvidando e sofrendo por causa disso. Aí vemos que o ser humano está num deserto onde o ter tudo significa não ter nada. E essa é uma reflexão que eu deixo para vocês. Também de 2049. Fausto representa o estágio atual da humanidade perfeitamente. Nossa travessia pelos desafios e provações, na tentativa de humanizar-nos. Mas, se bem observamos, parecemos mais bem representantes dos reinos animal e mineral. Nem sequer vegetal. Mineral. Somos fósseis. Duros. Cabeça quebra se a gente bate forte. Então, pensemos um pouco mais nisso. Chegamos ao epílogo. E aqui, vamos fazer uma recapitulação. Esta obra é sugerida para o estudante da filosofia Rosa Cruz com o objetivo de complementar o seu processo de desenvolvimento espiritual. Então, vejam quanta coisa já foi dita e quanto vocês podem ir atrás para poder alicerçar essa caminhada espiritual de vocês também. Nós três, eu acho que suamos um pouco a camisa nestes últimos meses, tentando desvelar tudo ou parte do que
o Goethe transmitiu para nós através dessa magnífica obra. E em poesia, os iniciados apreciam, sobretudo, o drama, porque o drama oferece, ou poderia oferecer, a maior quantidade de possibilidades para representar o nosso próprio eu como uma multiplicidade. Essa é uma frase de Hermann Hesse, um dos autores mais conceituados da modernidade, né? Obras fabulosas como Siddhartha e O Lobo das Estepes, e especialmente O Jogo das Contas de Vidro, que são preciosidades para vocês que gostam de ler. E, finalmente, nós temos que, na arte, podemos encontrar o poder transfigurador das nossas almas, porque a imaginação criativa substitui aquela imaginação que devaneia e que se perde. Nos mundos sutis podemos encontrar ficções que sejam realmente reveladoras através da arte. Então, a devoção a essa linha de crescimento espiritual é uma coisa que precisamos encarar, e não só encarar, sino transitar com verdadeira paixão e com intensidade, porque ela ainda conserva um quê de pureza nas suas obras mais clássicas, como, por exemplo, esta, que a gente está analisando junto com vocês. Pode ir? E não podemos esquecer que, através de todo esse pensar sobre como compor nossa vida, existe a necessidade de ir na direção desse feminino no nosso ser. Falando para mulher e para homem. Esse feminino que vai dizer da nossa possibilidade de abnegação, de compreensão amorosa a respeito das belezas que o mundo nos oferece neste momento, com toda a ironia e o cinismo que posso falar isto, mas que somente caçando esse masculino com o feminino, tão maculado pelo masculino durante tanto tempo, seremos capazes de compor alguma coisa para crescer verdadeiramente no nosso ânimo, na nossa ânima. Não com ressentimento, porque o feminino foi já muito injustiçado, mas com amorosidade, resgatar as qualidades que esse feminino nos traz e tornar outra vez criativo esse lado direito do nosso cérebro, para que possa compor com o racional, sem que um queira mandar no outro. Que ambos sejam copartícipes dessa caminhada nossa. Por favor. Então, estou finalizando já. Vamos? Quero pedir uns minutos mais para poder finalizar, já estamos finalizando. É difícil encontrar a pureza, falamos, mas nós temos que voltar à nossa Mãe do céu, a essa pureza que engrandece e que salvaguarda o nosso espírito. Pode ir. Ícones femininos temos miles. Cada um de nós vai identificar-se com aquele que melhor casse a si próprio. A maternidade como sacrifício, volta, por favor.
a subjugação dos nossos desejos inferiores, a humildade, o resgatar as nossas rosas através do estudo esotérico, a oração. A oração que pede não para si, mas que pede para nós todos. Maria, a Mãe do Céu, precisa ser resgatada como ponte para levar-nos, primeiro, a uma conversa com os nossos anjos, a essa fonte de bondade que existe e de abnegação que protege a todos os aflitos e a todos os desamparados. Nós estamos nessa condição neste momento, aflitos e desamparados. Cada um sabe de si e eu não estou falando banalidades. Estou falando de realidades. Esta é a ponte. Falar diretamente com Cristo neste momento, Espírito Solar, não é fácil para nós. Vamos através de quem tem mais amorosidade e que pode levar as nossas súplicas a esse Espírito de luz. Por favor. A esse Espírito que contém o amor divino, que nós não temos nem sequer um pingo de ideia do que seja esse amor divino. E quando a graça do Cristo e de Deus seja feita em nós, talvez consigamos chegar ao amor fraternal uraniano, que é o ideal da Fraternidade Rosa Cruz. Estamos aqui para isso, para alcançar esse amor lá longe, mas que pode ser alcançado aqui e agora. Porque lá longe e aqui e agora são uma coisa só. Eu aprendi isso do Ricardo ontem. Ele me explicou muito bem isso ontem à noite. Então, aqui e agora e lá longe, no futuro, são uma coisa só. Então, podemos alcançar isso sim, mas sejamos humildes para ajoelhar-nos diante da pureza, que é o primeiro peldaño a ser trilhado por nós. Peldaño é degrau. Degrau. Eu sabia que ou no início ou no fim alguma guatemalteca ia acontecer. E finalmente, então, amigos e amigas, sinceramente desejamos que as rosas floresçam em vossa cruz. Obrigada. Obrigada.